Olá, meus amigos. Depois de uma série de aulas bastante conceituais, vamos entrar um pouco mais no dia a dia do processo e estudar temas mais concretos, que também caem nas provas da ordem. Depois de termos repassados todo o conceito de parte, de intervenção de terceiros, do papel do juiz e dos auxiliares da justiça, e depois de uma aula extremamente conceitual e bastante densa sobre o processo e procedimento, formação, suspensão e extinção do processo mais especificamente, chegou a hora de analisarmos o pontapé inicial do processo, o instrumento pelo qual a parte que entende ter sofrido alguma violação de direito vem até o judiciário e pede uma providência jurisdicional. Esse instrumento é a petição inicial. Como vocês já viram lá na aula sobre os princípios processuais, o ordenamento jurídico brasileiro assume como regra o princípio da ação, ou princípio da demanda, pelo qual cabe à parte a iniciativa de provocar o exercício da função jurisdicional mediante o também exercício do direito de ação. Esse conceito está associado à inércia do poder judiciário, pois nenhum juiz pode, via de regra, pedir algo em nome de alguém. Dessa forma, o juiz fica psicologicamente isento por não estar vinculado a um processo que ele próprio tem iniciado, preservando dessa forma toda a sua imparcialidade. Essa regra faz com que o Brasil adote o sistema acusatório, preservando a igualdade das partes, o contraditório, a imparcialidade do juiz e a publicidade dos atos processuais. Apenas para vocês anotarem aí no caderno de vocês, o sistema acusatório se contrapõe ao sistema inquisitivo, de acordo com o qual compete a uma pessoa a função de acusar, defender e julgar. Tudo isso fica a cargo de um só órgão. Como vocês podem ver, esse último sistema é muito pouco democrático, né? E não condiz com os princípios estabelecidos para o processo civil brasileiro. Eu disse há pouco que a inércia do judiciário é adotada via de regra, por uma razão. O sistema processual comporta algumas exceções a essa regra, especialmente no âmbito do processo penal. Mas são casos raríssimos e vocês não devem se preocupar com eles, pelo menos aqui, nas aulas de processo civil. Bom, se entendermos o fundamento da petição inicial do sistema, vamos ver então como ela deve ser apresentada. De acordo com o artigo 282 do Código de Processo Civil, no procedimento ordinário, a petição inicial deve apresentar uma série de requisitos. Acompanhe esses requisitos comigo. Artigo 282. A petição inicial indicará o juiz ou o tribunal a que é dirigida, os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e o requerimento para a citação do réu. Vamos então analisar um a um desses requisitos e entender onde estão os pontos mais críticos para a prova da ordem. O primeiro deles é a indicação do juiz ou tribunal para onde a petição é dirigida. Esse item é extremamente importante. Como os senhores já viram, a jurisdição é una, mas o sistema admitiu, em alguma medida, a repartição do seu exercício para que a função fosse exercida com mais facilidade por juízes que gradativamente se tornariam mais especializados às matérias ao seu cargo. Por isso, se fala da competência, conceituada como a quantidade de jurisdição que cada órgão tem dentro do sistema. Por isso, toda vez que uma petição é proposta, o autor deve indicar, de acordo com as regras processuais estabelecidas, qual é o órgão jurisdicional que tem competência para a apreciação da demanda. Isso é feito lá no cabeçalho da petição inicial, quando colocamos ali
Excelentíssimo senhor juiz de direito da X Vara Cível da comarca de Rio Branco, estado do Acre. Isso quer dizer que a petição é endereçada para um juiz civil, cuja competência territorial é atribuída a um dos juízes da comarca de Rio Branco. Como os senhores já viram, se o endereçamento não estiver de acordo com as regras de competência dispostas na Constituição Federal, no Código de Processo Civil e nas leis de organização judiciária, o juiz pode recusar para onde a petição foi endereçada e determinar a remessa dos autos para o juiz competente, ou ainda ser provocado a fazer isso nos casos de incompetência relativa que os senhores já estudaram. Logo, o endereçamento é o berço da concretização das regras de competência, feito lá na petição inicial. O segundo requisito é a apresentação dos nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. Aqui precisamos ter alguma atenção sim. No caso do autor, é de bom tom que ele cumpra plenamente esse requisito. Afinal, se é ele que está pedindo, não há razão para que qualquer dessas informações seja omitida. Existem inclusive precedentes dando conta de um caso em que a parte não colocou o seu endereço na petição, o juiz mandou que a peça fosse aditada e o endereço fosse incluído, o autor não cumpriu a determinação judicial e o processo foi extinto sem julgamento de mérito. Já no caso do réu, a questão é um pouco mais delicada. Quando as partes discutem, por exemplo, o cumprimento de um contrato, fica fácil indicar o réu, pois ele próprio consta no contrato como parte, e a qualificação também é colocada nesse instrumento. Mas existem inúmeras situações reais em que o autor não contém todos os dados do réu. Isso aconteceu comigo outro dia. Um maluco bateu no carro da minha mulher e fugiu. Ela conseguiu pelo menos anotar a placa do rapaz, mas além do modelo e da cor do carro. Mas essas eram as únicas informações que nós tínhamos. Nesse caso, eu propus uma ação contra, não fulano ou ciclano, mas sim contra o condutor do veículo tal, cor tal, placa tal. Diante de uma petição inicial com essas informações, seguindo à risca os dizeres do Código de Processo Civil, estaríamos talvez diante de um caso de extinção do processo sem julgamento de mérito. Isso seria um absurdo. Nesse caso, o juiz admitiu a petição e, para permitir que descobríssemos quem era o condutor do veículo, foi expedido um ofício ao Detran. Achamos um nome e fizemos a citação. Daí em diante, o processo correu normalmente. Existe um outro caso interessante. Imagine só a situação de uma invasão de terra por um grupo de aproximadamente 100 pessoas, armado e pouco receptível a um pedido amistoso de desocupação. Nesses casos, como o autor faria para indicar todos os réus? Para situações como essas, o STJ já se pronunciou no sentido de que, em caso de ocupação de terras por inúmeras pessoas, é inviável a citação de todas para compor a ação de reintegração de posse. Eis que essa exigência tornaria impossível qualquer medida judicial. Para quem quiser consultar, esse é um trecho do agravo regimental em medida cautelar número 310 que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça. Para esse caso, bastaria que fossem indicados na petição inicial como réus os ocupantes da área esbulhada. Em síntese, a jurisprudência é bastante flexível às necessidades do caso concreto, sempre preservando a economia processual e a instrumentalidade do processo. Assim, ainda que na petição inicial o polo passivo não seja indicado e qualificado corretamente, se a citação pode ser feita e esse ato de comunicação processual surte o efeito desejado, o processo não deve ser extinto. Um terceiro requisito é um pouco mais delicado. Até agora, vimos que a petição inicial deve ser corretamente endereçada. Ela trata da necessidade de o autor fazer constar na petição inicial os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Isso nada mais é que a causa de pedir,
tida por um dos elementos identificadores da ação ao lado das partes e do pedido. Toda petição contém uma história, um relato de tudo o que aconteceu, capaz de ilustrar os acontecimentos que serão utilizados pelo juiz como base para o julgamento. A divisão da causa de pedir em fatos e fundamentos jurídicos tem uma razão de ser. O Brasil adotou em seu sistema a teoria da substanciação. Essa teoria indica que o juiz brasileiro está estritamente vinculado aos fatos narrados pelas partes para o julgamento da demanda. Esse é o elemento mais importante dentro da causa de pedir. O outro elemento é o fundamento jurídico, e exprime somente a qualificação jurídica que a parte deu para o fato. Para expressar o fundamento jurídico da pretensão do autor, ele cita este ou aquele dispositivo de lei que teria sido supostamente violado, ou então que, de acordo com os fatos narrados pelo autor, deve prevalecer diante de outros elementos jurídicos. Porém, dentro da teoria da substanciação, a fundamentação jurídica não vincula as partes ou mesmo o juiz no momento de proferir a sentença. Em síntese, o juiz analisa os fatos narrados pelo autor e se vale da fundamentação jurídica apenas para ter um respaldo. Se essa fundamentação estiver errada ou inadequada perante os fatos narrados, isso não terá muita relevância para o resultado da demanda. Existe até uma frase corrente em latim que diz, em português, basicamente, o juiz conhece o direito. De fato, não é preciso ensinar o direito para o juiz, bastando que sejam descritos na petição inicial apenas os fatos para que o juiz aplique a norma adequada a essa história contada pelo autor. Como contraponto da teoria da substanciação está a teoria da individuação, presente, por exemplo, em alguns países da Europa. De acordo com essa corrente, não são os fatos que vinculam o juiz, mas sim a fundamentação jurídica utilizada pelo autor para justificar a sua pretensão. Assim, se o autor narra um fato que é incompatível com a fundamentação jurídica apresentada, a petição inicial pode até ser indeferida. Sem exemplos fica um pouquinho complicado de entender, né? Então acompanhem essas hipóteses comigo. Imaginem que o Semprônio propõe ação de rescisão contratual porque no momento de sua assinatura, Tício apontava um revólver para a orelha de Semprônio. Na petição inicial, Semprônio narra que o contrato obrigava-o a subir diariamente no topo de um prédio e gritar que era maluco, ou coisa do gênero, sob pena de pagamento de multa de 50 mil reais. Diz na petição inicial que Semprônio só teria assinado o contrato porque tinha tal revólver apontado para sua orelha e pede a rescisão, fundamentando juridicamente sua pretensão no artigo 157 do Código Civil. Esse artigo, apontado como fundamento jurídico do pedido, contém a seguinte redação, prestem atenção. Artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Semprônio fez referência à lesão como vício de consentimento, mas essa fundamentação jurídica está errada, pois ele deveria ter feito referência ao artigo 151 do Código Civil, que faz menção à coação. De acordo com o sistema brasileiro, que é o da substanciação, pouco importa o erro de Semprônio na qualificação jurídica do vício de consentimento. O juiz levará em consideração os fatos concretos narrados, ou seja, o fato de que no momento da assinatura do contrato havia uma arma apontada para a cabeça de Semprônio, desconsiderando a fundamentação jurídica equivocada, claro. Ao proferir a sentença, o juiz julgará o pedido procedente ou não e utilizará o artigo do Código Civil referente à coação, desprezando qualquer consideração sobre a lesão. Afinal, o juiz conhece o direito. Só para vocês terem uma ideia de como no sistema da individuação a questão é tratada de forma diferente, vejam só,
Caso Semprônio fizesse o que fez no sistema da individuação, o juiz, estando vinculado à fundamentação jurídica exposta na petição, perguntaria: Semprônio, conte para mim onde está a lesão na sua petição que eu não encontrei. Se Semprônio não for capaz de demonstrar a existência da lesão, e ele realmente não vai conseguir fazer isso porque houve coação, o processo será extinto sem julgamento de mérito por inépcia. Afinal, dos fatos narrados não decorreriam as consequências jurídicas expostas por Semprônio. Tudo certo? Então vamos passar para o próximo requisito da petição inicial: o pedido com suas especificações. Olha, tudo no processo é muito lógico. Se você se apresenta como autor e indica o réu, faz o endereçamento correto, narra uma história completa e bem detalhada, mas não pede nada, como o juiz vai ser capaz de te dar alguma coisa se nem mesmo ele sabe o que você quer? É por isso que o pedido é tão importante. Ele é qualificado como o verdadeiro objeto do processo. É a razão do processo, pois é com base no pedido que o juiz vai dar ou não aquilo que o autor deseja. Ele representa ainda aquilo que se chama de mérito. O mérito da ação é extraído do pedido, e esse mérito que o juiz irá analisar no processo. O pedido tem uma natureza bifronte. Eu já mencionei rapidamente isso lá atrás, mas vamos repetir agora com um pouco mais de calma para ficar bastante claro. Essa pretensão bifronte indica que o pedido é composto por dois elementos. De um lado, o autor tem direito a uma tutela jurisdicional e, para isso, faz um pedido imediato. De outro, o juiz verifica se o autor tem ou não o direito ao bem da vida, por meio de um pedido mediato. Quando uma ação é julgada procedente, isso quer dizer que foi concedida uma tutela jurisdicional e o bem da vida foi dado ao autor. Se a demanda é julgada improcedente, ao menos a tutela jurisdicional foi concedida, mas o bem da vida não, porque o autor não tinha razão em seu pedido. Porém, se a petição inicial não trouxe em seus elementos extrínsecos ou intrínsecos os pressupostos de admissibilidade de julgamento de mérito, o processo é extinto, caracterizando a ausência da tutela jurisdicional e do bem da vida. Como estamos dentro do processo de conhecimento, o pedido do autor deve conter ainda uma pretensão de natureza declaratória, constitutiva ou condenatória, tudo de acordo com os fatos narrados e com aquilo que o autor pretende. Se diz que a natureza do pedido será definida de acordo com a crise de direito material exposta pela parte. Assim, se o autor pretende sanar apenas uma crise de certeza jurídica ou apurar se determinada relação jurídica existe ou não, irá se valer da tutela declaratória. Imaginem se Semprônio ou fictício quer cobrá-lo por uma dívida já paga. Semprônio pode propor uma ação declaratória de inexigibilidade de crédito, pedindo apenas para que o juiz defina se Semprônio deve mesmo ou não. Por outro lado, pode ser que o autor deseje criar, modificar ou extinguir determinada relação jurídica. Nesse caso, o pedido deverá ser de natureza desconstitutiva ou constitutiva. É o caso, por exemplo, do pedido de separação e do divórcio, cujo objetivo é a modificação do estado civil entre os cônjuges e a extinção do vínculo. Por fim, existem as crises de adimplemento. Quando o autor afirma que o réu deixou de cumprir uma obrigação, ele poderá ir ao poder Judiciário e pedir o reconhecimento de que é credor. Mas só isso não bastaria. Ele quer ainda pedir que o juiz dê instrumentos para que ele promova uma alteração no mundo dos fatos, concreta, e tome as medidas necessárias para que a obrigação seja cumprida por meios de subrogação ou coerção. Isso acontece quando o autor faz um pedido de tutela condenatória. Estamos muito acostumados a ver pedidos de natureza condenatória no cotidiano.
as ações indenizatórias por danos materiais, morais, as ações de obrigação de fazer e muitas outras são exemplos de tutelas condenatórias. Existem outros pontos importantes sobre o pedido. Como vocês viram, o artigo 282 do Código de Processo Civil exige a apresentação do pedido e das especificações. Essas especificações têm relação com todos os cuidados que o autor deve ter quando está redigindo o pedido em sua petição inicial. Vamos ver então. O pedido deve ser certo e determinado, ou seja, deve exprimir todos os elementos da obrigação de forma devidamente quantificada. Quando não for possível a indicação imediata dos bens, essas coisas incertas são indicadas pelo menos por gênero e quantidade. O processo admite ainda a formulação de um pedido ilíquido, ou também chamado de genérico, em casos em que se debate sobre uma universalidade de bens, como ocorre nas heranças, nos casos de impossibilidade momentânea de se apurar as consequências de um ato ilícito, ou então quando a determinação do valor da condenação depende de um ato a ser praticado pelo réu. Vejam sobre isso o artigo 286 do Código de Processo Civil. O que não pode acontecer é a formulação de um pedido vago ou condicional. Imaginem se um autor pede aquilo que for de direito, ou que seja feita justiça, ou então que fulano seja condenado a indenizar caso venha a me agredir na rua. Nesses casos, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito por inépcia. Vamos trabalhar então um pouquinho com os cúmulos. Pode haver então um cúmulo de pedidos. Em uma petição inicial, o autor pode deduzir mais de um pedido mediante o chamado cúmulo simples, que comporta pedidos que não tenham necessariamente uma relação recíproca muito íntima. Isso pode ser feito desde que os pedidos cumulados sejam compatíveis entre si, possam ser deduzidos perante o mesmo juiz para onde a petição inicial foi endereçada e possam coexistir dentro do mesmo procedimento. O cúmulo pode ser ainda alternativo, ou seja, quando o autor faz 2 ou mais pedidos, contentando-se com qualquer um deles. Assim, quando um pedido é acolhido, o outro fica automaticamente excluído da apreciação pelo Poder Judiciário. Já o cúmulo eventual, chamado ainda de relação de subsidiariedade entre os pedidos, permite que o autor deduza uma série de pedidos. Porém, há um pedido principal, que, se acolhido, torna prejudicados todos os demais. Se o pedido principal não é acolhido, o juiz passa a analisar o primeiro pedido subsidiário, e assim sucessivamente, até que um pedido seja acolhido ou todos sejam rejeitados, declarando-se a improcedência total da demanda. Olhem aí na casa de vocês os artigos 288 a 292 do Código de Processo Civil. O próximo requisito da petição inicial é a identificação do valor da causa, de caráter processual e também tributário. As funções do valor da causa refletem o quanto ele é importante. Primeiro, a identificação tem um caráter tributário, pois é com base no valor dado à causa que são feitos os recolhimentos de custas e taxas judiciárias imprescindíveis para a propositura da demanda. De outro lado, o valor da causa tem uma relevância também para definir o tipo de procedimento adotado. Vamos entender isso quando estudarmos o procedimento sumário, então calma, a gente vai ver isso lá na frente com mais cuidado. O Código de Processo Civil dedica os artigos 258 a 261 sobre o tema do valor da causa. De acordo com essas disposições, toda causa obrigatoriamente deve ter um valor certo, ainda que o pedido não seja mensurável em termos econômicos de imediato. É por isso que os senhores estão tão acostumados a ver nas petições a indicação de um valor da causa qualquer, para efeitos fiscais, sem relação imediata com o valor do bem da vida pretendido. Existem algumas regrinhas para a fixação desse valor da causa, especialmente nos artigos 259 e 260 do Código de Processo Civil. Acompanhem comigo. Artigo 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será,
Inciso 1º, na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação. Inciso 2º, havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Inciso 3º, sendo alternativos os pedidos, o de maior valor. Inciso 4º, se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Inciso 5º, quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato. Inciso 6º, na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Inciso 7º, na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto. Artigo 260. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, tomar-se-á em consideração o valor de umas e de outras. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano. Se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Cabe então à parte fixar o valor da causa sempre de acordo com as regras acima fixadas. Caso o valor da causa não seja fixado com a observância dessas regras, o artigo 261 prevê o instituto da impugnação ao valor da causa, tido por um incidente processual, pelo qual o réu pede a alteração do valor atribuído na petição inicial. Ele é feito em petição avulsa, é respondido pelo réu em 5 dias e o juiz pode inclusive abrir instrução e produzir provas para definir o valor correto. A decisão é interlocutória a respeito desse caso e determina o valor correto, que pode ser superior ou inferior ao determinado inicialmente pelo autor. Usualmente, o valor é ampliado, pois não é raro que o autor atribua na petição inicial um valor pequeno, de modo a recolher menos custas. Nesse caso, com a majoração definida no incidente de impugnação, o autor é intimado à complementação das custas sob pena de extinção do processo. Existe alguma discussão nos tribunais a respeito de o juiz poder ou não fazer o controle do valor da causa de ofício. Sobre o tema, há um julgado relatado pela ministra Eliana Calmon com o seguinte conteúdo. É verdade que a jurisprudência dessa corte permite algumas exceções em casos específicos, tendo-se admitido a correção de ofício do valor da causa em hipóteses como, por exemplo, de discrepância relevante entre o valor dado à causa e o seu efetivo conteúdo econômico, de modo a causar gravame ao direito do erário, e cita julgados. Ou quando o critério de fixação estiver previsto na lei, quando a atribuição constante da inicial constituir expediente do autor para desviar a competência, o rito procedimento adequado ou alterar a regra recursal. Novamente cita julgados. Essa possibilidade foi prevista no acórdão recorrido, contudo, nenhuma circunstância que demonstrasse a excepcionalidade de tal medida restou abstraída no julgamento a qual. Para consulta, trata-se de recurso especial número 594255, lá do STJ. Portanto, a regra é a alteração do valor da causa mediante requerimento do réu, sendo a modificação uma exceção que deve ser aplicada restritivamente. Bom, o próximo requisito é a indicação na petição inicial das provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. É aquele parágrafozinho padrão que os senhores usam e vou usar ainda muito, dizendo que o autor protesta pela produção de provas por todos os meios admitidos em juízo, especialmente o depoimento pessoal do réu, a oitiva de testemunhas, a juntada de novos documentos, a realização de perícia e a inspeção judicial. Esse parágrafo é importante principalmente para a segunda fase de algumas provas da OAB pelo Brasil, pois os examinadores consideram que a não inserção dele é motivo para alguns pontos a menos no resultado.
Porém, tecnicamente, não há prejuízo algum se o autor deixar de inserir esse protesto por requerimento de provas, até porque o momento adequado para que ele seja feito é outro, mais especificamente logo antes do início da fase instrutória, após o encerramento da fase ordinatória e a definição dos pontos controvertidos na demanda. Já houve até quem chamasse essa exigência de ridícula inutilidade. O próximo requisito da petição inicial é o requerimento para a citação do réu. Aqui temos a mesma situação do requisito anterior. Para a segunda fase, é muito importante que os senhores não esqueçam de inserir esse requerimento. Mas não seria muito lógico que o réu deixasse de ser citado só porque o autor esqueceu de inserir esse parágrafo em sua petição inicial. Convenhamos, a citação é inerente ao processo como modo de preservação do contraditório, que é um princípio constitucional do processo. Seria ridículo se alguém propusesse uma ação esperando a não citação do réu. Depois de discutirmos todos os requisitos da petição inicial previstos no artigo 282 do Código de Processo Civil, os senhores precisam estar atentos para o fato de que existem outros requisitos espalhados pelo Código que também precisam ser observados. É o caso da indicação, nos termos do artigo 39 do Código de Processo Civil, do endereço no qual o advogado receberá as intimações processuais. É evidente a importância dessa informação, pois, como os senhores já sabem, a capacidade postulatória pertence ao advogado e, embora algumas intimações no processo possam ser feitas diretamente ao autor, é usual que o advogado as receba para que possa dar andamento ao feito. Se esse advogado esquece de indicar o seu endereço, se essa informação não consta em nenhum outro local, como por exemplo na procuração, e se o advogado não suprir essa falha em 48 horas, o juiz determinará a extinção do processo sem julgamento de mérito. Outro requisito bastante polêmico é o da necessária apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Não é um requisito específico da peça inicial, mas está invariavelmente atrelado a ela. Trata-se de um pressuposto processual de admissibilidade de julgamento de mérito, previsto no artigo 283 do Código de Processo Civil, cujo descumprimento acarreta a extinção do processo. São exemplos disso a certidão de casamento na ação de separação judicial, a escritura pública de registro em demanda fundada no direito de propriedade, o instrumento de contrato cuja anulação é pedida, a sentença que se pretende rescindir em uma demanda rescisória, a cópia do acórdão e do recurso especial interposto quando da apresentação de uma medida cautelar perante o STJ para atribuir efeito suspensivo a tal recurso especial, etc. Porém, a grande dificuldade que esse requisito representa é a definição do que seja indispensável à propositura da demanda e o que é indispensável para a procedência do pedido do autor. Em uma demanda indenizatória por danos materiais decorrentes de acidente de automóvel, o autor não apresenta as fotos do automóvel batido para demonstrar a situação do carro após o acidente. Esse documento jamais pode ser considerado essencial à propositura da demanda, mas talvez necessário para a procedência e quantificação do dano. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento pelo qual, em demandas que visam a correção monetária das cadernetas de poupança, os extratos das respectivas contas não constituem documentos indispensáveis à propositura da ação. Nada impede que, em casos como esses, os fatos da causa sejam comprovados no decurso da instrução processual por todos os meios de prova que a lei faculta. Portanto, a regra é que são considerados documentos indispensáveis à propositura da ação, os essenciais ao julgamento da demanda, sem os quais o mérito não tem condições de ser apreciado, ou seja, os documentos que comprovem a relação jurídica pré-existente e o objeto da demanda, sem os quais o juiz não pode sequer dar continuidade ao processo, pois correria o risco de exercer desnecessariamente a atividade jurisdicional. Afinal, não valeria a pena dar continuidade a uma ação de rescisão contratual
se no decorrer do processo fosse demonstrado que o contrato nunca existiu. Fora essa situação, todos os documentos que possam ser juntados oportunamente, tidos por necessários apenas para o juiz considerar que sua apresentação é oportuna para sanar um ponto controvertido da demanda, são os importantes para a procedência do pedido. Sua não apresentação não causará a extinção do processo sem julgamento de mérito, mas sim o não cumprimento daquele ônus do autor na demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e, portanto, a improcedência do pedido. Bom, os requisitos da petição inicial ficam assim, acompanhe no quadro. Endereçamento para o juiz ou tribunal competente. Indicação das partes contendo sempre que possível os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio, residência do autor e do réu. A exposição da causa de pedir. A dedução do pedido. A inserção do valor da causa de acordo com as regras do artigo 258 e seguintes do Código de Processo Civil. O protesto pela produção de provas pelos meios admitidos em direito. O requerimento para a citação do réu. A indicação do endereço do patrono do autor, ajuntada com a peça que representa a petição inicial, dos documentos essenciais para a propositura da demanda. Perfeito? Então vamos seguir no programa. Já foram mencionadas no curso as fases do processo. De acordo com a ordem estabelecida, a fase postulatória tem início com a apresentação da petição inicial. Em seguida, o réu é citado, comparece no processo, oferece uma resposta, que pode ser a contestação, a reconvenção, a apresentação de ação declaratória incidental, de uma impugnação ao valor da causa, uma nomeação à autoria, exceções de incompetência, suspeição, impedimento e outras que já foram vistas pelos senhores neste capítulo e nas aulas dadas pelo professor Marcelo. O não oferecimento da resposta conduz à revelia. Esse assunto é tão importante que aqui novamente vamos retomar um pouquinho a questão, só para lembrá-los de que a revelia é diferente dos seus efeitos. A revelia é uma situação jurídica caracterizada pela não apresentação de contestação nos autos, ou então há quem diga que até de resposta. Essa ideia é extraída do artigo 319 do Código de Processo Civil. Porém, a revelia é diferente de seus efeitos. Esses efeitos são a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor e não impugnados pelo réu. Outro efeito da revelia é a não intimação do réu, por seu patrono, dos atos processuais praticados. A grande dificuldade reside na compreensão de que, embora revel, pois a contestação não foi oferecida, o réu pode muito bem elidir os efeitos da revelia. No segundo efeito da revelia exposto agora há pouco, o réu pode, por seu patrono, simplesmente apresentar uma petição requerendo que seja, daquele momento em diante, intimado de todos os atos do processo, pois, embora não tenha apresentado contestação, sua desídia termina naquele ponto e ele tem o direito de participar ativamente de todas as fases do processo a partir de então. Já o primeiro efeito afirma que a ausência de contestação induz à presunção de veracidade dos fatos expostos pelo autor. Mas essa presunção não é absoluta, podendo ser elidida pelo réu, desde que ele ingresse no processo, seja intimado dos atos processuais e, especialmente na fase instrutória do processo, seja capaz de demonstrar por meio de prova testemunhal, documental, perícia, inspeção judicial, que todos aqueles fatos alegados pelo autor não eram verdadeiros. Olhem só que essa matéria já foi objeto de questão de ordem. Acompanhem. Atenção! 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 Embora essa questão verse sobre outras matérias também, prestem atenção na parte relativa ao tema da aula. Com relação ao ônus da prova, assinale a alternativa correta. A. Na ação popular, o autor não tem o ônus de provar a ilegalidade do ato e a lesão ao patrimônio público, incumbindo ao réu a produção da prova negativa do fato alegado. B. São considerados controvertidos e não se presumem verdadeiros os fatos alegados pelo autor e não contestados pelo réu. C. No mandado de segurança, a prova pré-constituída do direito líquido e certo cabe ao impetrante, aplicando-se por isso o princípio da confissão ficta nos casos de ausência de contestação ou de intempestividade das informações. D.
O revel pode produzir prova desde que compareça em tempo oportuno. Ora, a alternativa A está errada porque o autor tem, como regra, o ônus de provar os fatos constitutivos de suas alegações. A alternativa B também está errada, pois a presunção é uma regra utilizada justamente para, em casos excepcionais, eliminar a controvérsia sobre determinado ponto alegado por uma das partes. Aliás, a redação é exatamente o oposto das disposições do artigo 319 do Código de Processo Civil. A alternativa C trata do mandado de segurança, matéria bastante específica que deixaremos para discutir uma outra hora. Aqui é importante atentar para o item D, tida como alternativa correta, de acordo com a possibilidade de o réu elidir os efeitos da revelia que discutimos há pouco. Feitas essas considerações, vou conversar com os senhores sobre a fase ordinatória do processo. Ordinatória, pois como diz o nome, é o momento no qual se põe ordem no processo, que se analisa tudo o que foi feito até o momento, decidindo pela viabilidade da continuação, pela necessidade ou não de se produzir prova para o julgamento do mérito e outras coisas. É nessa fase, então, que o juiz 1. Oferece oportunidade para as partes exercerem de forma plena o contraditório, usualmente intimando o autor para que se manifeste sobre eventuais preliminares ou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos arguidos pelo réu. 2. Manda que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir diante das questões levantadas com a contestação. 3. Corrige ou toma as providências necessárias para que eventuais vícios que impeçam o regular exercício da atividade jurisdicional e obstem o julgamento de mérito sejam sanados na medida do possível. E 4. Se não houver qualquer impedimento, se não for caso de extinção no processo sem julgamento de mérito ou julgamento conforme estado do processo, dá-se o processo por saneado e é marcada a audiência preliminar. Ainda nesta aula, falaremos sobre a audiência preliminar. Na próxima, com tempo, discutiremos o julgamento conforme o estado do processo. Pois bem, a audiência preliminar está prevista no artigo 331 do Código de Processo Civil e é realizada com a primeira finalidade de obter a conciliação entre as partes. A conciliação é uma das grandes correntes que norteiam o processo moderno, até porque a tentativa de obtenção de uma solução negociada a qualquer tempo é até um dever do juiz. Vejam o artigo 125 do Código de Processo Civil. Até 2002, essa audiência era costumeiramente chamada de audiência de tentativa de conciliação, e sua presença no processo para esse fim era obrigatória. Porém, com a reforma do Código de Processo Civil de 2002, foi inserido um parágrafo terceiro ao artigo 331, com os seguintes dizeres: se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável sua obtenção, o juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a produção de prova nos termos do parágrafo 2º. Dessa forma, valendo-se das circunstâncias da causa, o juiz não tem mais a obrigatoriedade de marcar a audiência preliminar, sendo que as demais providências que seriam tomadas na audiência poderão ser reduzidas a termo, em decisão proferida nos autos. Se a conciliação não for obtida, o juiz prossegue e dá o processo por saneado, abrindo fase instrutória, além de organizar a prova que será produzida, fixar os pontos controvertidos e os meios a serem utilizados para a solução das questões surgidas no processo. Bom, encerramos por hoje. Na próxima aula falaremos sobre o julgamento conforme o estado do processo e sobre a teoria geral da prova. As aulas estão passando e os senhores estão cada vez mais preparados para receber ela. E para encerrar, vamos homenagear Piero Calamandrei, que escreveu uma vasta obra jurídica e compreendeu todo o jogo de ideias presente no processo e ajudou brasileiros na construção de um sistema justo e atento ao devido processo legal. Até a próxima aula.